Beleza. Caco, fica por aí. Deixa eu explicar só um pouco para a Roseli aqui, que ela ficou com dúvidas, porque eu falei que não pode cortar. Eu vou explicar como foi que eu falei naquela época, para que ninguém fique com dúvidas. Muitas vezes a gente dá uma informação, o doutor Tiago dá uma informação para uma pessoa que não serve para outra. Por isso que a gente deve ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado quando uma pessoa pergunta uma coisa, porque seria necessário ler todo o processo da pessoa. Roseli, ela está no auxílio-doença, ela não está aposentada. E no relatório que veio da Justiça, veio como tempo indeterminado. Esta palavra aí é que está pegando. Quando o juiz colocou indeterminado, ela poderia ser chamada no outro dia. Por isso, o doutor Tiago tem toda a razão quando falou por tempo indeterminado. O benefício dela é por tempo indeterminado. Só que a pessoa, quando ouve a palavra indeterminado, pensa que é para o resto da vida. Não é. Indeterminado pode ser para outra semana, 3 dias, 4 dias. E no caso de Roseli, principalmente, porque ela não é aposentada. Se ela fosse aposentada por invalidez, concedida pela Justiça, prestem bem atenção, porque para não ficar dúvida, se Roseli Rocha fosse aposentada pela Justiça, ela poderia ser chamada para fazer a perícia médica no INSS. Pode ser chamada sim, porque a lei permite. Há uma brecha na lei. Só que o INSS não pode cortar administrativamente. Olhe a palavra. Porque pessoas colocam palavra na boca da gente. A gente diz uma coisa e entende diferente. Diz, o senhor falou que não pode cortar. Não pode cortar administrativamente. O que é isso? Não pode vir da Justiça, Caco. Não pode vir da Justiça uma ordem judicial para essa aposentadoria. E qualquer servidor, até um estagiário do INSS, cortar esse benefício. Não pode ser. Porque se o INSS fizesse isso, qualquer pessoa no país poderia passar por cima de uma ordem judicial. O que é que o INSS faz? Quando ele vê que o cidadão tem condição de voltar a trabalhar, ele envia para esta mesma justiça que concedeu o benefício à pessoa, dizendo, olha, através de laudos, nós estamos sabendo que esta pessoa tem condição de voltar ao mercado de trabalho. E fica a cargo da Justiça cortar. Isso é entendimento dos juízes federais, do TRF1, Tribunal Regional Federal. Ela fica só abaixo do STJ, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e STF. É entendimento. Porque seria caos para o país se a Justiça desse um benefício, concedesse, e qualquer pessoa, um estagiário do INSS, um perito, cortasse o benefício. Quando eu falei que não pode cortar o benefício, é administrativamente. Isso quer dizer o seguinte, a lei permite que o aposentado por invalidez ou auxílio-doença concedido pela Justiça seja convocado. Isso ele permite a lei. Agora, a Justiça pode cortar? Não. Ninguém pode passar por cima de uma ordem judicial. Essa Justiça embasa toda a documentação, o INSS, e envia para a Justiça, dizendo, olha, esse cidadão tem condição de voltar a trabalhar. E fica a cargo da Justiça cortar ou não. Foi isso que eu falei aqui. Então é preciso que se entenda para dizer, professor Walter disse que não podia cortar. Cada caso é um caso. Teria que ler todo o processo. No caso de Roseli, aqui em pauta aqui, a questão dela é que ela está no auxílio-doença, ela não é aposentada por invalidez. E o juiz colocou lá na Justiça por tempo indeterminado. Esta palavra fez com que, ou faz com que, ela possa ser chamada no outro dia. Faz 11 anos que ela não é chamada, poderia ser chamada com 2 dias após. Não é indefinidamente, porque se a palavra, em vez de indeterminada fosse para o resto da vida, indefinido seria diferente. Na questão é porque ela recebe o auxílio-doença.
Agora, o INSS pode cortar, se comunicar à justiça, sim. Agora, para a Roseli, não é nenhuma vantagem ela querer agora transformar. Eu vejo pessoas que vai perder a metade do benefício se fizer isso. Vejam bem, pessoas como Roseli que estão preocupadas em trocar o auxílio-doença por uma aposentadoria por invalidez, vai perder a metade do benefício. Porque Roseli recebe este auxílio-doença, Caco, há mais de 11 anos. Está nas regras antigas, antes da reforma da Previdência Social de 2019. O salário dela está lá em cima, a não ser que ela receba salário mínimo já. Mas se ela recebe acima do mínimo, os cálculos foram feitos antes da reforma. Na hora que o INSS aposentar ela perde 40% do benefício. Então, veja que não é vantagem. É melhor continuar nesse auxílio-doença empurrando com a barriga. Deixa até tentar se resolver o problema no país. Só que, Roseli, no seu caso, você não é aposentada. Se você fosse aposentada pela justiça, o INSS podia lhe chamar, mas não podia lhe cortar. Essa é a diferença. Então, é preciso entender, Caco, para não colocar palavras na nossa boca e pessoas entenderem diferente. Muitas vezes, o que a gente diz para uma pessoa não serve para outra pessoa. Doutor Tiago tem toda a razão. Precisaria ler o processo de Ezequias para entender porque ele perdeu um ano, porque ele é claro que ele não ia falar contra um colega de profissão. Sem ler o processo, como é que ele vai adivinhar qual acordo o INSS fez com Ezequias? Então, para cada um, muitas vezes, aliás, para todos, não vale uma explicação que se dá para uma pessoa. Agora, se eu fosse Roseli, eu continuaria no auxílio-doença, porque se ela passar para a aposentadoria por invalidez, ela vai perder de início logo 40% do benefício.